nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, nesta quarta-feira da quinta semana da Quaresma, faltando poucos dias para entrarmos na Semana Santa, que a paz de Jesus e a ternura de Maria estejam sempre com você, dando-lhe força, tranquilidade e paz para superarmos esse momento de dificuldade que atravessamos. Vamos pedir a luz e a inspiração do Divino Espírito Santo para podermos bem desenvolver nossas atividades nesta Quaresma e para executar com amor a nossa ação proposta para hoje. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, vamos aproveitar esse momento que nós temos de reflexão, que nós temos a oportunidade de voltarmos para nós mesmos. E nós estamos bastante ativos nas redes sociais. Vamos aproveitar e fazer uma pequena reflexão chamada o triplo filtro: o verdadeiro, o bom e o útil, baseado numa história de Sócrates, um filósofo. Na Grécia Antiga, Sócrates detinha uma alta reputação e era muito estimado pelo seu elevado conhecimento. Um dia, um conhecido desse grande filósofo aproximou-se dele e disse: Sócrates, sabe o que eu acabei de ouvir acerca daquele teu amigo? Sócrates respondeu: espera um minuto. Antes que me digas qualquer coisa, gostaria de fazer um teste. Chama-se o teste do filtro triplo. Filtro triplo? O que é isso? Sim. Antes que me fales do meu amigo, talvez fosse uma boa ideia parar um momento e filtrar aquilo que vais dizer. Por isso é que eu chamei o filtro triplo. O primeiro filtro é a verdade. Tens a certeza absoluta de que aquilo que você vai me dizer é absolutamente verdadeiro? Não, disse o homem. O que acontece é que eu ouvi dizer... Sócrates interrompeu e disse: então, não sabe se é verdade. Passemos ao segundo filtro, que é a bondade. O que vais me dizer sobre o meu amigo é bom? É útil para mim ou para ele? Não, muito pelo contrário. Então, continuou Sócrates, queres dizer-me algo mal sobre ele e ainda por cima nem sabes se é ou não verdadeiro? Mas, bem, pode ser que ainda passe no terceiro filtro. O último filtro é utilidade. O que vais me dizer sobre o meu amigo será útil para mim ou para ele? Não, acho que não. Bom, se o que vais me dizer não é nem bom, não é útil e muito menos verdadeiro, para que me dizer? Concluiu Sócrates. Meu irmão, minha irmã, falar mal dos outros é fofoca. Fazer fofoca é falar sobre assuntos delicados ou segredos de uma outra pessoa nas suas costas e sem a sua autorização. Sabemos que uma das coisas mais difíceis que temos de fazer é controlar a nossa boca. As nossas palavras têm um potencial muito grande de destruição. Uma pessoa fofoqueira destrói relacionamentos, causa discórdia e discussão entre as pessoas. Deus não se agrada da fofoca, contraria a um de seus mandamentos. Fofoca é pecado, mesmo que a coisa que está sendo dita seja verdade. A questão é que se as nossas palavras não servem para edificar, é melhor não falarmos nada.
nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Na carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 29. Por outro lado, falar bem dos outros faz bem a nós mesmos, a quem nos ouve e a quem estamos nos referindo. Além disso, é de agrado de Deus. Falar bem de outros faz muito bem para a nossa saúde, porque tem um poder libertador. Poder falar sem ter medo de desmentir algo já dito é uma forma de ser livre. Dá menos estresse. Mentir ou fofocar gera um estresse desnecessário para a vida, pois o organismo se prepara para a defesa. Dá uma consciência tranquila. Mentir nos faz sentir culpa, principalmente quando envolve alguém que gostamos. Melhora a memória. Quando falamos a verdade para o bem de outros, nossa memória funciona de acordo com a nossa necessidade, sem forçar. E dá mais qualidade de vida. Falar a verdade, falar o bem dos outros, permite ser quem você realmente é, sem medo de falar algo que te comprometa ou que te desminta. Torna os seus dias mais leves, sem estresses desnecessários ou tensões. A nossa ação proposta para hoje é falar sempre bem das pessoas, mesmo quando der vontade de criticá-las. Aprenda hoje a criar o hábito de falar bem dos outros. Aplique o triplo filtro. Busque ver na pessoa do outro o que ela tem de bom e bonito para ser elogiado. Se não reconhecer nada, diga apenas: eu amo essa pessoa por ser filho ou filha de Deus, meu irmão ou minha irmã em Cristo. Se encontrar algo bom, fale, elogie. Se não consegue resistir, cale-se, guarde para você. Veja o que a Bíblia diz sobre fofoca. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Efésios, capítulo 4, versículo 29. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. Tiago, capítulo 1, versículo 26. Ninguém faça declarações falsas, nem seja cúmplice do ímpio, sendo-lhe testemunha mal intencionada. Êxodo, capítulo 23, versículo 1. Quem muito fala trai a confiança, mas quem merece confiança guarda o segredo. Provérbios, capítulo 11, versículo 13. Sem lenha a fogueira se apaga, sem o caluniador a contenda também morre. Provérbios, capítulo 26, versículo 20. Guarda a tua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Salmo 34, versículo 13. Quem guarda a sua boca, guarda a sua vida, mas quem fala demais acaba se arruinando. Provérbios, capítulo 13, versículo 3. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos. Primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 11. Evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. Segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 16. Portanto, você que julga os outros é indesculpável,
pois está considerando você mesmo naquilo em que se julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. São Paulo aos Romanos, capítulo 2, versículo 1. Meditem sobre essas passagens da Bíblia. Veja o texto do blog Salve Rainha. Lá você tem o texto do vídeo. Ou reveja esse vídeo novamente com mais atenção e medite sobre isso. Vamos refrear a língua e falar somente o que é bom dos outros. Vamos aprender a reconhecer o bem e o bom nos outros, nas pessoas que nos rodeiam. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.